no item 8, que é o evangelho de hoje, que tem a ver com o assunto de hoje, capítulo 1, item 8, que fala: não vim destruir a lei, fala da aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, te solicitamos a presença dos benfeitores, amigos da Falange, de Caibá Chutel, para que possamos refletir sobre o tema de hoje da melhor forma possível. Agradecemos a possibilidade de termos chegado a tempo, agradecemos a oportunidade de substituição da companheira Dinha mesma, que não pôde estar aqui hoje, e te pedimos, Senhor, que ampare a todos os demais companheiros que, de uma forma ou de outra, estão vibrando ou mesmo pensando que é a vibração do ser humano encarnado. Nesse trabalho, procuramos desenvolver com o coração. Que as bênçãos caiam sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos nos dar as mãos no entendimento da importância desse trabalho, da importância desse estudo, da necessidade de estarmos com essa leitura em nossas mentes para facilitarmos o nosso próprio aprendizado. Graças a Deus. Refutação de um artigo de Lunivier. Em uma edição, é um artigo que nós vamos estudar hoje, que está ligado ao primeiro módulo da visão geral da Revista Espírita de 1859 e a Doutrina Espírita. É um artigo que saiu na revista de maio de 1859 e que nós podemos fazer um contraponto com o Livro dos Médiuns, lá pelo capítulo 31, quando, na verdade, nós vamos vendo várias comunicações, várias dissertações espíritas, e numa delas, muitas delas a gente encontra sobre o espiritismo. Também podemos nos ligarmos a alguma coisa relacionada à questão do método dos sistemas e as conclusões do Livro dos Espíritos. Em uma edição de 13 de abril último, traz o jornal L'Univers um artigo de autoria do abade Chesnel, no qual o problema do espiritismo é longamente discutido. Então, Kardec não colocou à toa isso na Revista Espírita. Diz mais: nós o teríamos deixado sem resposta, como tantos outros, aos quais não ligamos nenhuma importância,
se tratasse de uma dessas diatribes grosseiras que revelam de parte de seus autores a mais absoluta ignorância daquilo que atacam. Temos a satisfação de reconhecer que o artigo do abade Chesnel é num espírito completamente diferente. Pela moderação e conveniência da linguagem, ele merece uma resposta, tanto mais necessária quanto o artigo contém um erro grave e pode dar uma ideia muito falsa, quer do espiritismo em geral, quer em particular do caráter e do objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eis o artigo na íntegra. Todo mundo conhece o espiritualismo do Sr. Cousin. Essa filosofia é destinada a substituir pouco a pouco a religião. E aí ele traz, sob o mesmo título, hoje possuímos um corpo de doutrinas reveladas, que pouco a pouco se vai completando, e um culto realmente muito simples, mas de maravilhosa eficácia, pois que poria os devotos em comunicação real, sensível com o mundo sobrenatural. Então, nós vamos vendo que ele trata, como mesmo disse Kardec, com uma linguagem respeitosa, né? Então, isso fez com que Kardec até lesse e resolvesse dar algumas explicações para que as coisas não ficassem fora do esquadro, né, para a própria sociedade. É importante também lembrar, quando ele diz aqui o espiritualismo do Sr. Cousin, nós tivemos uma pequena pesquisa sobre o Dr. Cousin. E aí a gente vai vendo que o Sr. Cousin, aí eu pesquisei e a gente vê assim, católicos franceses do século XIX, e fala do doutor do ecletismo, o retórico do Sr. Cousin, a parte retórica mais alta do que a parte política, que o universitário mais do que o retórico, o cortesão mais do que o universitário. Momentos houve em que o Sr. Cousin tinha lágrimas na voz para elogiar a universidade, em outros, quando se referia aos jesuítas, afastados de água açucarada, como se alguma mão devota nele tivesse colocado veneno. E são coisas que escreviam Luiz Velotti sobre essa intervenção de Cousin. São artigos, né, falando dessa questão dos processos, né, dos processos existentes com esse companheiro, né? Nós vamos ver uma época, como é que eu vou assim resumir? Havia muito discussão também, eu nem sei se fala Cousin ou Cousin, é que o meu francês é 0, né? Mas eu faço aqui com o meu, botar Cousin, que aí eu sei que eu estou falando. Mas a gente esteve vendo que que eu queria até mostrar isso para vocês. Eu tinha separado, porque
quando a gente vai estudar mais tarde a revista de 1863, nós vamos ver que o princípio da dualidade da essência da alma, o sistema espiritual do seu Kwanzaa e a sua escola eram conhecidos na época, né? Mas ele trazia realmente uma diferenciação. Mas era uma coisa simples, como ele diz aqui. Não havia ritual, mas as coisas que aconteciam traziam, assim, coisas simples. Ele foi, acho que até ministro, lidou com a política também, né? E ele diz aqui que esse culto tem reuniões periódicas, iniciadas pela invocação de um santo canonizado, depois de constatado entre os fiéis a presença de São Luís, rei da França, pedem que proíba a entrada de espíritos malignos no templo e leem uma ata da sessão anterior. Depois do convite do presidente, um médium sobe à tribuna, perto do secretário encarregado de anotar as perguntas feitas por um dos fiéis e as respostas ditadas ao médium pelo espírito. Ele assiste gravemente, piedosamente, a esta cena de necromancia. E aí eu fui lá, alguém sabe me dizer o que é necromancia? Vocês têm que ajudar. Nada. Não. Vocês têm que ajudar. Priminha, né? Muito bem. Então, quando diz aqui que a Assembleia assiste piedosamente a esta cena de necromancia, quer dizer, de chamada dos, né, estudo dos mortos, chamada dos mortos, né, referente aos mortos, viu como é que o monitor tem que estudar? Que por vezes é muito longa. E quando a ordem do dia se esgota, o povo se retira, mais convencido que nunca da verdade do espiritualismo. No intervalo entre duas sessões, cada fiel não se esquece de manter um comércio assíduo, olha só, mas privado com os espíritos, fala de comércio assíduo, que lhes são os mais acessíveis, os mais queridos. São muitos os médios. Ricório, muito obrigado. Dos mortos. Ele aprimorou. Eu botei referente aos mortos, né? Mas você pesquisou bem melhor. Muito bom. Quer dizer, parabéns aqui ao grupo que está auxiliando nesse estudo interativo. Também vimos espera aí que sumiu o texto. Acontece essas coisas. Vimos também, ele diz aqui, mais privado com os espíritos, que eles são os mais acessíveis ou os mais queridos. São muitos os médios e quase por que não existem segredos na outra vida que os médios não acabem por penetrar. Ele faz. Uma vez revelados aos fiéis, esses segredos não são subtraídos ao público. A revista espiritualista, que se publica mensalmente com regularidade, não recusa a assinatura aos profanos, a quem quiser
E quem quiser poderá comprar os livros que contêm o texto revelado com seu comentário autêntico. Ele vai trazendo essas questões para todos nós, né? Seríamos levados a crer que uma religião que consiste unicamente na evocação dos mortos é muito hostil à Igreja Católica, que nunca deixou de proibir a prática da necromancia. Mas esses sentimentos mesquinhos, por mais naturais que pareçam, são estranhos. Assegura seu coração dos espiritualistas. Eles fazem justiça ao Evangelho e ao seu autor. Reconhece que Jesus viveu, agiu, falou, sofreu, como contam os nossos 4 evangelistas. A doutrina evangélica é verdadeira, mas esta revelação de que Jesus foi um instrumento, longe de excluir o progresso, deve ser completada. É que vai dar ao Evangelho a sã interpretação que lhe falta e a complementação que ele espera há 18 séculos. Mas também quem marcará os limites do progresso do cristianismo ensinado, interpretado, desenvolvido, tal qual é pelas almas desprendidas da matéria, estranhas às paixões terrestres, aos nossos preconceitos e aos interesses humanos? Pergunta. O próprio infinito se nos descobre. Ora, o infinito não tem limite. Se tudo nos leva a esperar que a revelação do infinito seja continuada ininterruptamente. Até aí, né, gente? À medida que escoarem os séculos, ver-se-ão revelações acrescidas a revelações, sem que jamais se esgotem esses mistérios. Mistérios, cuja extensão e profundidade parece que aumentam à medida que idade até agora os envolvidos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de progresso, e por isso que a gente botou essa questão da religião ligada à ciência do Evangelho, mas que se a gente vai lá na lei do progresso, a gente vê lá que o Espiritismo, quando se pergunta, né, sobre o Espiritismo, como ele pode contribuir, qual a influência dele no progresso, se ele vai se tornar crença comum, e que dizem que ele tornar uma crença comum marcará a nova era da história da humanidade, mas que ele vem mesmo a destruir, que é uma das chagas da sociedade, e que os espíritos ensinaram a todos os tempos as coisas, mas nós éramos muito crianças para entendermos. Ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam, ou até desnaturaram, mas que agora podem compreender. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, desde a 798 até a 802, quando fala-se que não há aqueles que dizem que não acreditam, ainda que vejam, então que tudo tem seu tempo. Que o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos através dos prodígios? Não. Então que há tempo para tudo e cada um aprende de acordo com o seu entendimento. Então, quando ele fala aqui para nós que a obscuridade que envolvia, que estava sendo modificado, nós vamos vendo que isso é possível, sim. É por aí. Não é verdade? Nós mesmos, se lemos um livro hoje, e lermos daqui a um tempo, depois de outros estudos, não. Porque hoje eu tenho muito mais facilidade de explicar sobre perispírito do que eu tinha há 27 anos atrás, quando eu estudei sobre isso no Leon Denis, de forma profunda até, no Livro dos Espíritos. Mas não entrava na minha cabeça direito. Aí hoje eu tenho uma facilidade de entender as camadas perispirituais, porque se eu olho um CD, olho um DVD e não vejo a divisão de uma faixa para outra, e que há, no momento certo, uma coisa para a outra começar, mas visualmente parece que é uma coisa única,
eu posso entender com mais tranquilidade ser o corpo físico tão denso que precise se ligar a camadas diferentes que vão até o espírito, que formam o perispírito. Que a ciência já progrediu, nos dá até parâmetros de comparação, não assim, comparação, vamos dizer assim, real, mas de comparação de semelhanças, pelo menos do contexto. Também a gente tem que ter muito cuidado para não ficar fazendo assim, o umbral é o inferno dos espíritas, não é isso. Ou então pegar alguns termos psicológicos e começar a fazer correlações com os termos espíritas que não foram revelados nem por André Luiz, nem por Joana, nem por nada. Então temos que ter cuidados, que aí a gente começa a fazer a psicologia espiritual da nossa cabeça, e não a verdadeira. Né? Porque a gente usa palavras do nosso cotidiano, faz comparações com o que a gente conhece, e não é igual. Como dizem os espíritos, aqui é uma pálida cópia do mundo verdadeiro. Então, tudo é cópia. E toda cópia, por melhor que seja a máquina, o instrumento, a gente vê que ela não sai igual. Ela é semelhante, mas não é igual à real, à original. Não é verdade? Então, ele diz aí, desculpem parar um pouquinho, é que eu estou com uma conjuntividade. Daí a consequência de que o espiritualismo é uma religião, porque nos põe em íntima relação com o infinito e absorve, alargando o cristianismo, não de todas as formas religiosas presentes ou passadas, é como facilmente se confessa, a mais elevada, a mais pura e a mais perfeita. Entretanto, engrandecer o cristianismo é tarefa difícil, que não pode ser realizada sem derrubar as barreiras por detrás das quais ele se mantém isolado. Os racionalistas não respeitam nenhuma barreira. Menos ardentes e melhor avisados, os espiritualistas, que a doutrina católica é espiritualista, que acredita no Espírito Santo, né? Só encontram duas, cuja redução lhes parece indispensável saber: a autoridade da Igreja Católica e o dogma das penas eternas. Quer dizer, a questão da hierarquia e dos dogmas, que para nós está ligado, dogma não existe e a hierarquia é moral, né, gente? Mas, por enquanto, ele está falando dos espiritualistas, né, em geral, está focando. Constitui esta vida a única prova que ao homem é dado atravessar? A árvore ficará eternamente ao lado de quem caiu? O estado da alma após a morte definitiva, irrevogável e eterna? Necromancia espiritualista. Com a morte nada acaba, tudo recomeça. A morte é para cada um de nós ponto de partida de uma encarnação nova, de uma nova vida, de uma nova experiência. Segundo o panteísmo alemão, vamos lá no Livro dos Espíritos. Quando fala da doutrina panteísta, quando se pergunta a respeito do panteísmo, Deus é um ser distinto, ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as formas e de todas as inteligências reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Né? Deus existe, não podeis duvidar. Está lá no Livro dos Espíritos, na 14. Da 14 a 16,
fala-se sobre panteísmo. Panteísmo é aquela ideia que faz de Deus um ser material, dotado, apesar de inteligência suprema, seria assim em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma, estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Um dos atributos essenciais da divindade é a imutabilidade. Isso, a inteligência de Deus se revela nas suas obras. Isso já é um comentário de Kardec sobre a questão panteísta. E ele fala, segundo o panteísmo alemão, Deus não é o ser, mas torna-se eterno. Tornar-se eterno. Seja o que for de Deus, para os espiritualistas parisienses, o homem não tem outro destino senão tornar-se progressivo ou regressivo, conforme seus méritos e obras. A lei moral ou religiosa tem uma verdadeira sanção nas outras vidas, onde os bons são recompensados e os maus punidos, mas durante um período mais ou menos longo, e não por toda a eternidade. As provas, né? Vamos dizer assim, como está lá no céu e inferno, não é verdade? E está no livro dos Espíritos. Vocês estão tão calados? Alguém quer escrever alguma coisa a respeito? Das penas e das recompensas, dos gozos futuros, né, que está lá no livro dos Espíritos, na quarta parte, quando fala das esperanças e consolações, e traz as penas e gozos terrestres, mas traz também a questão das penas e gozos futuros. Fala das penas temporais, da intervenção até de Deus nas penas e nas recompensas, fala da vida futura. Então, nós vamos melhor quando formos lá no Livro dos Espíritos, na 958 do Livro dos Espíritos, que vai até a questão do arrependimento e da expiação, da duração até das penas futuras, que São Luís e Santo Agostinho, Lamennais, Platão nos responde, até Paulo, né? Fala até da ressurreição da carne, do paraíso, do inferno, do purgatório na visão espírita, com falas de São Luís, até a 1019 do Livro dos Espíritos. E no próprio céu e inferno. Ele trata disso aqui, mas de uma forma resumida. Mas a gente vê que ele entende do riscado, né, não? E aí ele traz aqui que o espiritualismo seria a forma mística do erro de que o senhor Jean Reynaud é o prólogo. Talvez. Aí eu fui procurar saber quem era o senhor Jean Reynaud. Porque, na verdade, eu não tinha esse conhecimento. E aí, apesar que há cartas desse senhor da Revista Espírita também, depois nós vamos ver isso mais adiante, mas e a questão da refutação das críticas contra o Espiritismo, nós vamos ver que o senhor Reynaud, Jean Reynaud, né, é citado sobre em várias cartas, revistas, desculpe,
O senhor Reynolds nasceu também em Lyon, em 1808, morre em Paris, em 1863. Caráter, uma pessoa de caráter, que de qualquer forma que se julgasse ele, a sua obra, a sua vida, que foi eminentemente religiosa, foi um dos que protestou mais eloquentes contra o grande flagelo que ameaçava a sociedade, o ceticismo, sob todas as suas formas. Ninguém acreditou mais energicamente na personalidade divina, amou mais ardentemente a liberdade do que ele. Escreveu vários livros falando do divina, né? Que Deus palpitava dentro de nós. Então é uma pessoa que foi até comentada na Revista Espírita pelo seu devotamento, pela sua honestidade. Uma pessoa assim que falava da liberdade, né? Mas da liberdade com responsabilidade, do ser divino. Desde a juventude ele gostava de escrever, do belo. Eu tive pegando algumas... Ele estudou na escola técnica, se não me engano. Eu andei... A história dele é de um ser que, assim, um filósofo, né? Um filósofo. Teve uma obra dele, né? Que até botou ele mais popular, era Terra e Céu. Uma forma abstrata de linguagem, mas havia uma profundeza de ideias, lógica de deduções, que para todos os pensadores sérios, ele colocou ele na primeira linha dos filósofos espiritualistas. Mas a igreja, a sua obra pareceu um perigo para a ortodoxia da fé, entendeu? Foi até condenado pela igreja, né? E muitos outros escritores modernos acontecia isso, né? Como se ele tivesse a intuição e o pressentimento, né, das questões do espiritismo. Ele foi um dos mais eloquentes precursores, né? Vamos dizer assim. Como até eles comparam ele a Charles Fourier, admite o progresso indefinido da alma, né? Então, só para a gente ter uma noção, eu não sei se ajuda, mas para mim ajuda eu pesquisar e entender quando ele diz aqui que o que importa muito mais que o parentesco, as alianças heréticas do senhor Jean Reynaud, é a confusão de ideias de que é sinal o progresso do espiritualismo. É a ignorância em matéria de religião que possibilita tanta extravagância. É a leviandade com que homens, aliás, estimáveis, acolhem esse assunto que não possui nenhum mérito, nem mesmo da novidade. É desnecessário remontar a Pitágoras e ao sacerdote do Egito para descobrir as origens do espiritualismo contemporâneo. Encontrá-la-emos ao manusear as atas do magnetismo animal. Desde o século XVIII, a necromancia representava um papel importante nas práticas do magnetismo. Vários anos antes que se tratasse dos espíritos batedores na América, certos magnetizadores franceses obtinham, conforme diziam, da boca dos mortos ou dos demônios, a confirmação das doutrinas condenadas pela Igreja, e notadamente a dos erros de Orígenes, relativamente à conversão futura dos anjos maus. Quer dizer, ele está levando a um raciocínio pelo conhecimento dele, não podemos negar. É preciso dizer também que o médium espiritualista, no exercício de suas funções, pouco difere do sujeito nas mãos do magnetizador, o que o círculo abraçado pelas revelações do primeiro também não é maior do que aquele que é limitado pela visão do segundo. A gente sabe que há diferenças,
né? Quando a gente trabalha com um fluido magnético, sabedores que somos da responsabilidade, que somos intermediários, que não é o nosso fluido, que não temos sozinho aquele poder, que não, o que temos é nos dado como até possibilidade de progresso individual, moral, isto não é anímico, é dado por outros, potencializado pelo plano espiritual superior, a gente se diferencia bem do magnetizador que acha que ele tem aquele poder e pode até cobrar. Os ensinamentos, isso eu estou comentando, não está aqui não, tá? Os ensinamentos que a curiosidade pública obtém nos negócios particulares por meio da necromancia, em geral, nada ensina além daquilo que já é sabido. Mas a gente, ele queria revelações. Não, por que não ensina, gente? Pelo menos no que traziam naquela época. O que vocês acham? Eu, quando li isso aqui, eu tive dois pensamentos. O que vocês acham? Vou ler de novo, hein, para quem estava desligado. Os ensinamentos que a curiosidade pública obtém nos negócios particulares por meio da necromancia, em geral, nada ensinam além daquilo que já é sabido. Por que nada ensina além do que é já sabido? Hã? É proposta ter algo que não é sabido? Novas revelações? Não. Como o Rio está dizendo. Não. Qual é a proposta da doutrina espírita, da terceira revelação? Qual é a proposta? O que diz o Espírito de Verdade? Qual é a proposta? Oxford, Sandra, Regina, Namil, Júnior, Sávio, Hortência. Qual é a proposta? Vitor, Maura, Maria Amália. Qual é a proposta, gente? A proposta era reafirmar os conceitos trazidos por Jesus, que estavam esquecidos, que foram deturpados. A própria era apresentar a sobrevivência da alma, a possibilidade da comunicabilidade. A proposta é mostrar que nós não podíamos nos afastar daquilo que já foi nos mostrado. A proposta não é trazer milagres, é pelo contrário, explicar o que são os milagres. Né? A resposta do médium espiritualista é obscura nos pontos que as nossas pesquisas pessoais não puderam esclarecer. É claro e preciso naquilo em que nos é bem conhecido. Mudem tudo quando se subtrai aos nossos estudos e esforços. Numa palavra, parece que o médium tem uma visão magnética de nossa alma. Não descobre nada além do que encontra gravado. Quer dizer que lê o pensamento do outro. Esta explicação, que parece muito simples, está, entretanto, sujeita a graves dificuldades. Com efeito, ela supõe que uma alma, naturalmente, possa ler no fundo de outra alma, sem o auxílio de sinais, independentemente da vontade daquele que à primeira vista se tornasse um livro aberto e muito legível. Há possibilidade dessa comunicação de pensamento a pensamento, gente? Sim ou não? O que há? Mas todo mundo pode? Todo mundo consegue? Não. Ler o pensamento do outro por uma conquista anímica ainda é muito difícil. Geralmente os videntes têm atuação de outro espírito sobre ele com a possibilidade da abertura da vidência. Precisa de sintonia, precisa de elevação moral,
para até ter esse tipo de leitura. Agora, se estamos no mesmo nível, às vezes, puxa, eu estava pensando nisso. Às vezes a gente chega a falar junto a palavra. Estão na mesma faixa de vibração. Não é verdade? Então, o que ele diz aqui, ora, os anjos bons ou maus não possuem naturalmente os privilégios, nem quanto a nós, nem nas relações diretas que mantêm entre si. Só Deus penetra imediatamente. Os espíritos se perscrutam íntimo dos corações, mais obstinadamente fechados à luz. Mas o que diz? Nós somos deuses. Nós somos a semelhança. Com a ação do plano espiritual superior, ou até do inferior, quando ele tem a técnica magnética, e nós nos permitimos, isso pode acontecer. Mas até onde Deus não cai uma folha, né, de uma árvore sem que haja a autorização divina. Então, isso é que a gente não pode separar as coisas, né? A gente tem que estudar em conjunto para entender. Quando fala, inclusive, da escolha das provas, a encarnação dos espíritos, lá no livro dos espíritos, quando a gente fala na escolha das provas, a gente tem lá a explicação que nada acontece sem autorização de Deus. Que os mais estranhos fatos espiritualistas que se contam são autênticos, é então necessário recorrer a outros princípios para os explicar. Geralmente esquecemos que os fatos se referem a um objeto que preocupa fortemente o coração ou a inteligência, que provocou longas pesquisas e do qual falamos fora de consulta espiritualista. Nessas condições que não devem ser postas de lado, um certo conhecimento das coisas que nos interessam não ultrapassa em nada os limites naturais do poder dos espíritos. Seja como for, no espetáculo que hoje nos oferece, não há mais que uma evolução do magnetismo, diz ele. Se esforça por tornar-se uma religião. Cismou que o magnetismo quer se tornar uma religião. Sob a forma dogmática e da polêmica que deve ao senhor Jean Reinaldi, a nova religião incorreu na condenação do concílio de Perigou, eu acho, cuja autoridade, como todos se recordam, foi gravemente negada pelo culpado. Houve lá aquelas discussões que eu falei com vocês aí, até dos livros e das formas dele colocar. A gente não pode crer em todos os espíritos. Tem que provar primeiro se os espíritos são de Deus. Está lá a primeira epístola lá de João, não é? Então, tem que ver com quem nós estamos lidando. Certo? Colocada? Na forma mística que hoje toma em Paris, merece ela ser estudada ao menos como um sinal de tempos em que vivemos. Quer dizer, o que ele quis dizer? Como a coisa estava tomando assim... Aí a gente vai vendo como era na França a questão do magnetismo, né? E a coisa estava tomando, vamos dizer assim, um vulto tão grande que ele se deu ao luxo, vamos dizer assim, de pesquisar. A gente vai, se a gente for procurar pesquisar sobre Mesmer, sobre as questões do magnetismo na França, a questão da doença do rei da Suécia, da explosão, da descoberta do sono magnético, tem muita coisa para ser estudada. Porque o que a gente tem que ver aqui, assim, eu gostei assim, de um texto que eu li, relembrando Allan Kardec, fala rivaismo,
é um texto que está na internet, coloca que a igreja condenava o magnetismo. Tudo provinha da ação dos fluidos de origem infernal. E esse texto eu achei que tinha a ver muito com essa colocação aqui, né? Um teólogo francês escreveu que o sonambulismo e o magnetismo eram sobrenaturais e diabólicos, anticristãos, anticatólicos e antimorais. E o padre Faria estudou as práticas magnéticas e convenceu-se da inanidade de tais interpretações. Crente e padre não teve dúvida em afrontar as iras dos teólogos do seu tempo, nada havia de sobrenaturais em tais fenômenos, e que o sono hipnótico era, afinal, uma modalidade da sugestão. Então, existem várias obras, né? A gente sabe que Rivaio tomou parte nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, que era a mais importante da França. Mas ele ficou equidistante das rivalidades doutrinárias que haviam surgido entre os magnetizadores parisienses. Soube fazer amigos nos dois lados, né? O magnetizador Furtier, a quem ele conhecia desde muito tempo, em 54, ele falaria pela primeira vez até das chamadas mesas girantes. Então, quando a gente vê o companheiro aqui falar de magnetismo e fazer todo esse estudo sobre a questão do magnetismo, do espiritualismo, da necromancia, como eles falam, é porque a coisa estava, como a gente diz na gíria, pegando fogo. Estava pegando fogo para o lado do povo. E aí ele diz aqui, né? O espiritualismo já aliciou um certo número de homens, entre os quais alguns são honrosamente conhecidos no mundo. A gente até comentou isso na semana passada, sobre a Sociedade de Estudos Parisienses, os seus associados, né? A gente comentou que eram pessoas econômicas ou pessoas de filósofos, estudiosos. Não podiam dizer que eram os pobres pescadores, como disseram na época de Jesus, né? Esse poder de sedução que ele exerce, o progresso lento, mas ininterrupto que lhe é atribuído por testemunhas fidedignas, ele confirma que tem testemunhas fidedignas. As pretensões que alardeiam, os problemas que apresentam, o mal que pode fazer nas almas, eis, sem dúvida, muitos motivos reunidos para atrair a atenção dos católicos. Tomemos cuidado para não emprestarmos à nova seita mais importância do que ela merece, como se fosse uma nova seita. Mas os exageros que tudo ampliam, não caiamos na mania de tudo negar ou amesquinhar. Como quer dizer, vamos ter bom senso, também não vamos largar de mão, não, vamos ficar de olho aberto, né? Vamos ficar, vamos estudar, vamos nos preocupar com isso. E aí ele coloca lá a frase de João, que é: não creiais todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que já se levantaram no mundo. É o que está escrito aí em João. Bom, em cima dessa carta, Kardec, que não vai dar tudo hoje, que eu já estou vendo, nós vamos continuar a semana que é refutação. Kardec disse: senhor Abade, o artigo publicado por vós, relativamente ao Espiritismo, contém vários erros que importa retificar e que se vem de um incompleto estudo da matéria. Para os refutar a todos, fora necessário retomar desde os alicerces todos os pontos da teoria, bem como os fatos que lhe servem de base, o que não tenho a intenção de fazer aqui. Limito-me aos pontos principais. E aí ele vem: fizeste bem em reconhecer que as ideias espíritas aliciaram um certo número de homens, entre os quais alguns são honrosamente conhecidos. É a questão aqui também da universalidade. E da não exclusão. Todos assim com alguma questão de
vamos dizer assim, de evidência na sociedade, então nós temos também, esses são os associados, mas isso vai se espalhando, a gente vê isso mais tarde com o Leon Denis. Os discursos que ele vai fazendo, ratificando a doutrina, e as pessoas que vão ouvindo, né? Inclusive, Leon Denis fala para os trabalhadores das minas de carvão. O fato cuja realidade ultrapassa de muito aquilo que respondeis, incontestavelmente merece a atenção das pessoas sérias, porque tantas personalidades notáveis, pela inteligência, pelo saber social, não se apaixonariam por uma ideia despida de qualquer fundamento. A conclusão natural é que, no fundo de tudo isso, deve haver alguma coisa. Então, isso leva Kardec a fazer outras considerações. Talvez objeteis que certas doutrinas, meio religiosas, meio sociais, nos últimos tempos, encontram sectários nas próprias fileiras da aristocracia intelectual, o que não as impediu de cair no risco. Sim, pois os homens de inteligência podem ser arrastados por utopias. Ele quer dizer, também isso não quer dizer nada. Podem acontecer enganos. Kardec é muito sensato. A isto responderei que as utopias têm vida curta. Cedo ou tarde a razão lhes faz justiça. Será o mesmo com o espiritismo, se ele é uma utopia. Mas se for uma verdade, triunfará de todas as oposições, de todos os sarcasmos, direi mesmo, de todas as perseguições, se estas ainda pertencessem ao nosso século, e os detratores perderiam o seu tempo. Que custar, seus opositores terão que aceitá-lo, como foram aceitas tantas coisas contra as quais se levantaram protestos em nome da razão. O espiritismo é uma verdade? O futuro dirá. Muito sensato, ele não brigou, não discutiu, como a gente, não, mas olha aqui, olha, você tem que ver, papapá, como Jesus fez lá com Tomé. Ah, tem que ver para crer, meu filho? Então tudo bem. Né? Mas um dia você verá. E lá nas conclusões lá, do Livro dos Espíritos, a gente sabe que as conclusões são antes disso aqui, né? Em 1857, nós estamos em 1859. A conclusão 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos é aspecto da doutrina. Tá? Mas nós vamos ver, a 4 e 5 fala da lei do progresso de justiça, mas não é essa que eu quero. A 6 e a 7 fala dos adeptos e dos opositores. Então, nós vamos, na semana que vem, pegar um pouco disso, das conclusões do Livro dos Espíritos, mas eu estou dizendo para vocês lerem. As conclusões 6 e 7, vocês veem como é que traz, assim, conteúdos bem reflexivos e bem coerentes contra as colocações dos detratores. Parece, entretanto, já haver um pronunciamento tal a rapidez com que se propagam as ideias. E notai bem, não é na classe ignorante e iletrada que se encontra aderência, ao contrário, entre gente esclarecida. É ainda para notar que todas as doutrinas filosóficas são obra dos homens, cujos ideais são mais ou menos grandes, mais ou menos justos. Todas têm um chefe, em torno do qual se reuniram outros homens partidários, do mesmo ponto de vista. Quem é o autor do Espiritismo? Aí a gente vai lá, quando em 1864, sabe, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem não vim destruir a lei, né? Que ele traz a aliança também da religião e da ciência, fala que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal, e que o Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural,
mas ao contrário, como das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. E mostra que ele é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. É produto do ensinamento dado não por um homem, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. Então, vale a pena a gente botar aí do lado, né? Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, os itens 5 e 6, porque é uma forma da gente lembrar ficar bem claro para nós isso, né? Por isso que pipocaram os fenômenos por tudo quanto é lado, e por vários médiuns. E daí surgiram esses comandos todos que foram parar lá em Kardec e saíram esses comentários nos artigos da revista, né? Eu vou adiantar mais um pouquinho, né? Até a entrada do Céus. Quem é o autor do Espiritismo? Certo ou errado? Quem imaginou essa teoria? É verdade que se procurou condená-la, formulá-la e explicá-la. Mas a ideia primeira, quem a concebeu? Ninguém. Ou melhor, todo mundo. Porque todos puderam ver e aqueles que não viram foram os que não o quiseram ou o quiseram a seu modo, sem romper o circuito de suas ideias preconcebidas, o que os fez ver e julgar mal. O Espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer, que não constituem privilégio de ninguém, o que explica a sua irresistível propagação. Não é produto de nenhum sistema individual que o distingue de todas as outras doutrinas filosóficas. Então, a gente lembra também aqui, lá no Livro dos Médiuns, quando se fala dos métodos e dos sistemas, mais até dos sistemas. Lá na frente do Livro dos Médiuns, que é de 1861, né? Como as pessoas não sabiam explicar, começaram a criar grupos de estudiosos e darem as suas versões. E criaram teorias sobre aquilo. Então, ele deixa claro que esse conjunto de leis e princípios que regulam certa ordem de fenômenos e que eles dão o nome de sistema da loucura, de charlatanismo, de sistema da alucinação, das causas físicas, do sistema do músculo estalante, sistema do reflexo, sistema da alma coletiva, né? Do sonambúlico, sistema sonambúlico, pessimista, diabólico, demoníaco. Tem vários lá, com vários grupos, várias pessoas observadoras, né? Uniespírita ou monoespírita, até que espírita ou poliespírita, que é o que se aproxima mais às ideias mesmo, foram pessoas que foram observando os fenômenos e foram juntando suas ideias e teorias, fazendo questionamentos e fazendo conceituações. Mas a doutrina não foi isso. A doutrina, ela vem junta isso tudo e não cabe dentro da doutrina, não é verdade? Que a doutrina veio explicar todas aquelas questões que ficaram em parábolas, em ideias assim, superficialmente falando, na época do Cristo, porque nós não tínhamos condições nem de resgate em outras vidas de conhecimento até científico para compreensão do fluido, do magnetismo, de coisas do perispírito. Aí não íamos entender de forma alguma a comunicação, a força do pensamento, que pensamento é matéria, que a matéria, isso tudo não, como a gente ia entender? Então, diante disso tudo, que nós temos procurado ficar
bem dentro do que a doutrina traz, do Pentateuco, do reforço de Leon Denis, nos livros O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala do Evangelho em si, da dor, dos conhecimentos de nós mesmos, do Depois da Morte, que traz as questões básicas ligadas a muita coisa do Livro dos Espíritos, ao No Invisível, que traz questões de unidade, lá do Livro dos Médiuns, e que ampliam para nós, esses 3 livros principalmente, a nossa visão da vida, a nossa visão da doutrina espírita. E buscar no Repórter da Espiritualidade, André Luiz, visto do plano espiritual, todas essas ações aqui no plano carnal. A influência dos espíritos, a intervenção, as sugestões, a intuição, os acontecimentos, o apoio espiritual, a obsessão, as doenças, os nascimentos, os desencarnes. Isso tudo é essa relação do mundo visível com o invisível que André Luiz nos traz. Depois que a gente tivesse profundamente estudado o Pentateuco e a Revista Espírita e todo esse outro manancial, como mais Bozano, né? Como esse povo que está Herculano Pires, como a gente pega essas questões de Deolindo Amorim, quando nós tivermos isso profundamente estudado, todos esses espíritas, ou vamos dizer melhor, esses espiritualistas, esses fenômenos que foram observados e como foram observados criteriosamente por filósofos e pesquisadores da época, aí que a gente pode passar para outros livros aí e ver, esse livro está fora da história. Porque senão a gente vai dar uma do companheiro, do senhor Labé Abad-Mel. Leu alguma coisa, viu alguma coisa, até de certo conteúdo, mas não foi a base, na origem, não conhece profundamente. E aí a gente acaba falando bobagens, ou comprando livros de bobagem, dizendo que novelas espíritas, filmes espíritas, não está acontecendo nada disso. São espiritualistas, tratam da sobrevivência da alma, tratam até grotescamente da influência dos espíritos, da visão dos espíritos que não querem partir, mas não é doutrina espírita, não é espiritismo. E isso a gente vive hoje, isso mesmo que aconteceu aqui, a gente vive hoje. A ação espírita e nós espíritas só vamos discutindo ou as unidades espíritas, ou casas espíritas, ou unidades estaduais, ou municipais, só vão discutir, fazer artigos ou fazer alguma coisa detratando mesmo quando a coisa for muito séria. Quando comprometer, como teve um artigo aí de uma grande revista por 2 vezes. Aí tem que falar assim. Como se eu tiver um amigo que está misturando uma coisa com a outra, eu vou dizer, olha só, companheiro, não é bem assim não. Só vou te dizer que a diferença é essa. E sem discussão. Tem um livro até, que é O que não é Espiritismo. Até eu disse para o pessoal que estuda o que é o Espiritismo aqui, na quarta-feiras, né? Para usar o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. É muito interessante as diferenças que ele mostra, né? Das outras doutrinas espiritualistas. Para a gente realmente não comprar gato por lebre e não deixar que as coisas se tornem um problema para a doutrina espírita e não só para a Sociedade Espírita de Paris, hoje para a própria federação, né, gente? Bom, queridos amigos, eu agradeço o apoio, a ajuda. Que bom que temos 19 pessoas, apenas que não estavam aqui desde 6h15, mas está tudo lá no YouTube, está tudo lá no espiritismo.net, até a minha tosse, as minhas brincadeiras. Que é tudo colocado como é, né? Não há nenhuma edição ainda sobre isso, mas o assunto é tratado com bastante seriedade, com pesquisa, com a profundidade que o tempo nos dá. Marcamos aqui, então, a companheira Nina Mil, que semana que vem nós começamos essas comunicações, né? E vamos terminar e pegar a refutação que é feita pelo próprio Abad, né, pelo próprio que fez o artigo, que é o de julho,
1859. Se não der na aula que vem para terminar tudo, a gente muda um pouquinho para o mês de maio, para fazer mais uma aula, para ficar bem claro. Que depois nós vamos trazer os outros diatribes que tem em março, tem outros diatribes, quer dizer, essas polêmicas, né? Juntar com a polêmica lá de novembro de 1858, para tratar tudo de uma vez só. Combinados? Então vamos fazer a nossa prece, que o céu já deve estar entrando. Querido Mestre Jesus, querido amigo, que a paz de Deus esteja com todos aqui presentes, que a vibração que esteve presente conosco desde 6h15 nesse estudo sobre Revista Espírita, continuar com todos os presentes encarnados e desencarnados, que estarão relacionados e ligados, sintonizados com o Centro Espírita Leon Denis, com a palestra do Livro dos Médiuns, que acontecerá em breve. Que essas bênçãos de luz e de paz se mantenham com todos. Muito obrigada. Graças a Deus.